Amados, a paz do Senhor. Quem está feliz de estar na casa de Deus, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no texto sagrado, escrito pelo evangelista João. Localize o capítulo 19, a partir do verso de número 17 em diante. Nós estaremos lendo o texto bíblico, que nós estaremos tomando por base para a ministração daquilo que Deus colocou no nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, nosso pastor Ivanilson, pela confiabilidade de nos colocar neste altar para ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. Minha voz é fraquinha, né? Não é igual a do pastor Ivanilson, do pastor Atanael, e está meio fechado esses dias, mas na medida do possível a gente vai estar pregando a palavra de Deus. Quem encontrou o texto bíblico, diga vitória. João capítulo 19, verso de número 17 em diante, está escrito assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Versículo 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. O que está escrito não pode ser revogado. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Deixo também a nossa saudação aos amigos internautas que estão conectados através das mídias sociais. Meus amados e queridos, o ministério de Jesus é o maior de todos os ministérios da Bíblia Sagrada. Maior do que o dos anjos, maior do que o dos profetas, maior do que o dos reis, maior do que o dos sacerdotes, porque Jesus é inigualável, é incomparável. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial o Novo Testamento, nós vamos perceber que há 4 relatos bíblicos, ou 4 evangelhos que narram, que desnudam desde o nascimento de Cristo, o seu crescimento e também o desenvolvimento ministerial na qual ele exerceu. E quando nós observamos cada pormenor, cada detalhe, nós vamos perceber que no percurso do seu ministério terreno, ele operou maravilha, ele deu vista aos cegos, ele restaurou aos leprosos, ele ressuscitou mortos, curou paralíticos, mancos, aleijados. A Bíblia diz que por onde ele passava, ficava sinais, prodígios, para serem celebrados ao seu nome. E o texto que nós lemos aqui, que trata acerca da crucificação de Cristo, nós observamos que este texto é o ápice do ministério de Cristo. Porque todas as curas, todos os sinais, todas as maravilhas, todos os prodígios que Jesus realizou enquanto estava no decorrer do seu ministério, era apenas um bônus, mas o ápice do ministério de Cristo era o Calvário. Ele nasceu para ir ao Calvário, ele veio para ir ao Calvário. Esta era a sua missão, esta era a sua maior incumbência, a sua maior responsabilidade. Então ele está cumprindo aqui a sua missão. E quando nós observamos os relatos acerca da crucificação, nós vamos perceber
que a cruz está estreitamente ligada ao número 3. Sabe por quê? Porque começa pela árvore. A Bíblia diz que a árvore na qual foi feita a cruz, ou todas as árvores foram criadas no terceiro dia. A história diz que o local onde Jesus foi crucificado, até o local que ele foi condenado, do local que ele foi condenado até o local que ele foi crucificado, a história diz que era aproximadamente 300 metros, múltiplos de 3. A Bíblia diz que ele fora vendido por Judas por 30 moedas de prata, múltiplos de 3. A Bíblia também prescreve que ele foi crucificado entre 2 ladrões, totalizando na cruz 3 ladrões. Nós observamos também que, apesar deste número 3 estar intrinsecamente em todo esse processo da crucificação, após Jesus passar por todo esse processo, ele é crucificado. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E não parou por aí. A Bíblia diz, quando ele ressuscitou, ele fez 3 promessas aos seus discípulos, a saber, a Bíblia diz que ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz que ele disse: vocês também falarão novas línguas. E se alguém colocar algo na sua comida, ou lhe der alguma comida, porque não vai com a sua cara e colocar algo para fazer algum dano, pode comer tranquilo, porque não lhe fará dano algum. Quem aqui acredita nas promessas de Cristo aí? Dá um grito de glória a Deus bem alto. Então a crucificação está ligada ao número 3. Aí o texto que nós lemos menciona que Jesus está lá no alto da cruz, e entre os 2 ladrões, ladrão da esquerda, ladrão da direita, a Bíblia diz que no ladrão da esquerda já tinha uma plaquinha, possivelmente, colocaram uma plaquinha em cima da cruz do ladrão da esquerda: ladrão e salteador, colocaram em cima. Do ladrão da direita colocaram também ladrão e salteador, porque tinha ali os funcionários do governo, eles eram responsáveis por colocar a sentença pela qual aquele condenado estava ali, pelo qual ele estava passando por aquele processo. E possivelmente estava faltando somente colocar na cruz de Jesus a sua condenação. E possivelmente alguém chega até Pilatos e diz: olha, Pilatos, qual é a condenação do homem da cruz do meio? O que ele fez? O que nós vamos colocar escrito na plaquinha em cima da sua cruz? Qual a razão por qual ele está sendo crucificado? Pilatos possivelmente parou por alguns minutos, pensou, analisou e disse: olha, coloca aí no homem da cruz do meio, coloca aí que ele é rei dos judeus. E não coloca só em hebraico não, coloca em grego, em hebraico e coloca também em latim, porque nós estamos em festa, a festa da Páscoa, e todos os judeus que moravam distante de Jerusalém, havia 4 festas exclusivas pela quais eles tinham obrigação de estar em Jerusalém para participar da festa, para celebrar o nome do Senhor. Então Jerusalém estava lotado, e ele diz: coloca em 3 línguas. E ele pegou a plaquinha, aquele funcionário, e colocou ali: Jesus Cristo, o Nazareno, o rei dos judeus. Pegou uma escada, subiu até o último degrau e fixou na cruz de Cristo, na cruz do meio, colocou lá: Jesus Cristo Nazareno, o rei dos judeus. As pessoas passavam e olhavam e diziam: olha lá, 3 malfeitores, 3 homens que trouxe prejuízo para a sociedade, que trouxe escândalo para a sociedade, 3 homens que trouxe problemas para a sociedade. Mas na cruz de Jesus estava lá escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Alguém passava e dizia: olha, este homem, nós não queremos nem olhar para ele, que a Bíblia diz que eles encobriam os seus rostos
mas lançavam palavras contrárias àquelas 3 pessoas que estavam na cruz, em especial contra Jesus. E eles falavam muitas coisas, mas estava escrito na cruz de Jesus: Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Judeus. E o interessante é que as palavras são liberadas e elas são soltas ao vento e elas se perdem, mas aquilo que está escrito permanece. Permanece. Alguém dizia: é ladrão, é salteador, traz problema para a sociedade, é condenado. Mas na cruz de Jesus estava dizendo: Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei. Alguém pegou aqui do meu lado direito, eu vou continuar dizendo até você dar glória. Ele é rei, Ele é rei, e é rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem acredita nisso, dá mais um glória a Deus para adorar a Jesus. Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus começaram a olhar para aquela plaquinha e pensaram: olha, Pilatos, não coloca aí que ele é Rei dos Judeus, não. Coloca que ele diz ser o Rei dos Judeus. Mas Jesus nunca disse que ele era o Rei dos Judeus. Por quê? Sabe por quê? Porque quem é não precisa mostrar que é. Quem tem não precisa provar que tem. Quem é, aonde ele chega, as pessoas sabem quem ele é. Quem tem, aonde ele chega, as pessoas sabem que ele tem. E alguém olhava para Jesus, mas na plaquinha lá estava escrito que ele era Rei dos Reis, Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Judeus. Isto implica eu dizer para mim e para você, sabe o que hoje? Que o importante na nossa vida não é o que as pessoas falam, não é aquilo que estão falando acerca de você, da sua família, da sua casa. O importante é aquilo que está escrito na cruz ao teu respeito. O importante é aquilo que está escrito na cruz ao teu e ao meu respeito. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o inimigo das nossas almas luta para pagar aquilo que está escrito na cruz. Eles foram até Pilatos e diz: Pilato, vamos tirar essa placa porque não está dando certo, está dando problema, vamos mudar a placa. Pilatos olhou e disse: o que eu escrevi, escrevi. Não pode ser revogado, não pode ser anulado, já está escrito. Deixa eu te dizer uma notícia do céu aqui esta tarde para você. Sabe o que é? Aquilo que está escrito ao teu respeito na cruz do Calvário, ninguém pode apagar. Ninguém na terra, nem debaixo da terra, pode revogar aquilo que está escrito na cruz acerca da minha e da sua vida. Se você acredita, dá mais um glória a Deus para adorar a Jesus Cristo. Aleluia. Você está sentindo a presença dele aqui? Você está sentindo a presença dele aqui, do Cristo ressuscitado? Aleluia. O que está escrito na cruz ao teu respeito não pode ser mudado, não pode ser revogado. Pregador, e o que está escrito na cruz ao meu respeito? Se você não der um glória a Deus agora, eu vou para casa brincar com o Heitor e com a Débora. Pregador, o que está escrito na cruz ao meu respeito? Sabe o que? Está escrito na cruz ao meu e ao teu respeito, sabe o que? Ele não deve mais nada. Você perdeu de dar um glória, irmão, porque lá na cruz Jesus deu o maior brado da história. O maior brado da história quem deu não foi Dom Pedro. O maior brado da história quem deu foi Jesus Cristo. Lá no alto da cruz ele bradou dizendo: está consumado. Está consumado. Na cruz está escrito, sabe o que? Eu e você, nós não devemos mais nada. Porque o apóstolo Paulo diz que lá na cruz
Ele anulou a nossa cédula de dívida. Nós tínhamos uma dívida e essa dívida era impagável. Nós não tínhamos condições para pagar esta dívida. Todos nós aqui devíamos, irmão, porque aqui não tem ninguém que é melhor do que ninguém. Sabe qual é a diferença de mim e você? É que os nossos defeitos são diferentes, mas todos nós temos defeito. Todos nós tínhamos uma dívida perante o Pai, mas lá na cruz do Calvário Jesus anulou a nossa cédula de dívida. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, sabe o que? Para te relembrar que você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Satanás não tem mais o poder de te acusar, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou a dívida minha e sua. Jesus pagou no alto da cruz do Calvário. Ele anulou a cédula de dívida que era contra a minha vida, que era contra a sua vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Está pago. Jesus pagou. Está escrito na cruz ao meu e ao teu respeito que nós não devemos mais nada. Jesus já pagou o preço. Aleluia. Pregador, mas o que está escrito mais na cruz? Acerca da minha história, acerca da minha vida. O que está escrito na cruz acerca da minha vida, ser pregador? Na cruz está escrito, sabe o que? Liberdade. Liberdade. Pregador, por que pregador? Liberdade. Oh glória. Sabe por quê? Porque no período que Jesus viveu em todo o Antigo Testamento, quando nós observamos a questão dos escravos, as pessoas que tinham escravos e elas queriam vender aquele escravo, eles pegavam aqueles escravos, levavam para a porta das cidades, que era um lugar mais importante, nas cidades que não tinham praça, e eles pegavam aquele escravo, colocavam lá na porta da cidade, faziam uma breve biografia acerca daquele escravo, colocavam empendurado lá na porta da cidade. Quando passavam as pessoas passavam por ali, observavam o escravo que estava ali para ser vendido. Algumas pessoas iam até o escravo, perguntavam o preço do escravo. Algumas pessoas olhavam para aquele escravo e diziam: está muito caro, ele é muito estranho para pagar esse preço, ele é fraquinho, ela é fraquinha, ela não tem mais capacidade para trabalhar. Olha a característica física dela, ela não pode mais nem se esforçar, está muito vulnerável. Ela é feinha, ele é feinho. Ninguém vai comprar esse seu escravo, ninguém vai pagar esse preço desse seu escravo. Mas de repente aparecia alguém de bom coração, e até o escravo desajeitado, todo moribundo, talvez com algumas chagas, talvez com algum defeito físico no seu corpo, talvez com o olho perfurado, talvez com a perna manca. Oh glória. Mas ele olhava para aquele escravo, meu pastor, eles olhavam para aquele escravo e diziam: você tem todos esses defeitos, mas hoje eu quero pagar esse preço que em prol da sua vida, e eu vou pagar esse preço para você. E tem mais, eu não quero comprar você para você ser escravo mais não. Eu vou pagar esse preço que o seu dono está pedindo, e você a partir de hoje não é mais escravo. A partir de hoje você é livre. A partir de hoje você é livre. Nós estávamos assim, irmãos. Nós estávamos assim no leilão da vida. Ninguém queria investir em mim e em você. Ninguém acreditava em mim e em você. Ninguém valorizava a mim e a você. Mas um dia apareceu alguém e olhou e disse:
Esse escravo tem defeito? Tem. É cheio de problema? É. Mas eu estou apaixonado por ele, apaixonado por ela. Eu vou pagar o preço e vou colocar ele em liberdade. Liberdade. Aquele homem pegava o valor, dava para o senhor do escravo. Está aqui. E para provar que o escravo estava livre, aquele homem pegava uma pedrinha branca. Se você não der glória a Deus com isso aqui, eu vou ficar preocupado com a sua vida. Ele pegava uma pedrinha branca e dizia: esta pedrinha branca aqui, ela é dada para os escravos que ganham a sua liberdade. Quando alguém perguntar, para você provar que você não é mais escravo, você pega esta pedrinha e mostra. O ex-escravo saía pelas ruas estreitas de Jerusalém cantando, adorando, glorificando, alegres, porque agora as algemas não podiam mais prender eles, agora as prisões não podiam mais prender ele. Ele não era mais escravo, ele era um homem livre agora. E alguém pegava, olhava para ele e dizia: mas tu não é escravo, rapaz. Eu conheço o teu dono. Eu vou já chamar o teu dono. Tu é escravo, tu fugiu, não foi? Você fugiu da casa do seu senhor. Eu vou já chamar o teu proprietário. O escravo metia a mão no bolso. Metia a mão no bolso. Ele metia a mão no bolso e pegava. Metia a mão no bolso e pegava, irmãos. A prova que ele estava livre. Prova que você está livre. E ele mostrava a pedrinha branca. A pedrinha branca. É por isso que lá no Apocalipse diz que Cristo vai dar, é profético, uma pedrinha branca para todos os vencedores. Oh glória! Você pode não ter ganhado, não ganhar nenhuma Olimpíada, nenhuma corrida. Você pode não ter sido atleta aqui na terra perante os homens, mas cada um de nós que aqui está, somos atletas de Cristo, que era escravo, mas que Jesus libertou, e Ele deu a mim e a você uma pedrinha branca. Não troque esta pedrinha branca por nada. Não troque esta pedrinha branca por 30 minutos de prazer. Não troque esta pedrinha branca pela fama. Não troque pelo dinheiro. Não troque por algumas coisas que o mundo oferece. Permaneça na presença de Jesus, porque Jesus pagou um alto preço pela tua liberdade. E hoje nós estamos aqui para cercar a mesa do Senhor, porque nós somos livres. Você pode dar um glória a Deus por isto, irmãos? Você é livre. Nós somos livres. E o texto que o apóstolo Pedro escreveu, ele diz: não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue de Jesus, o seu filho, que ele nos comprou. Aleluia, oh glória. Quem nos comprou não foi o sangue de bode, não foi o sangue de carneiro, não foi o sangue de Paulo, não foi o sangue de Caifás, não foi o sangue de Herodes, não foi o sangue de Tiago, não foi o sangue de Tomé. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Não pares, não pares. Jesus venceu na cruz, para que você venha vencer hoje também. Lá na cruz, Ele nos comprou. Ele nos comprou. Pregador, e o que mais está escrito na cruz ao meu respeito? Para encerrar, na cruz está escrito, sabe o que? Que Ele mudou a nossa história. Você perdeu de dar um glória, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto os soldados pegaram aquela plaquinha, pastor Ivanilson, para colocar lá em cima da cruz, eles viraram assim de lado, e um dos ladrões que estavam ali ao lado de Jesus para ser crucificado, ele viu escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus.
E ele disse: ele é rei, é? Se ele é rei, ele pode mudar a minha história. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh glória, quem tem esta esperança aí de chegar lá, sabe por quê? Porque lá na cruz, Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou a nossa história. Alguns aqui iam morrer de cirrose, outros iam morrer sendo escravo disso, daquilo, mas Jesus nos comprou lá na cruz e mudou a nossa história. No seu livro hoje está escrito: pelo sangue de Jesus, Ele escreveu uma nova história. E se você ainda não conhece Jesus, você veio aqui hoje ouvir esta palavra, o Espírito de Deus te trouxe, e Ele quer mudar a sua história por completo. Você deve entregar a sua vida para Ele, porque Ele pagou alto preço por você, e Ele está aqui hoje, de braços abertos, para te receber, porque Ele quer mudar a sua história. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus para adorar a Jesus.